Capítulo 9, Kathryn Kuhlman. A mulher que cria em milagres. Centenas de pessoas foram curadas simplesmente enquanto estavam sentadas no auditório, em silêncio, absolutamente sem qualquer manifestação extraordinária, nenhuma sequer. Às vezes nem tinha pregação. Houve ocasiões em que isso aconteceu sem que nenhuma canção tivesse sido cantada. Nenhuma demonstração estrondosa, nem orações barulhentas como se ele fosse surdo, nenhum grito, nenhum clamor na quietude de sua presença. Houve centenas de vezes em que a presença do Espírito Santo era tão real que quase se podia ouvir o ritmo de centenas de corações batendo como se fossem um só. E de repente, no meio desse profundo silêncio, soava uma voz: "Eu creio em milagres." De repente, os aplausos se tornavam ensurdecedores, à medida que uma silhueta alta e magra trajando um vestido longo e esvoaçante, geralmente branco, surgia na frente de milhares de pessoas. Ela se aproximava do centro do palco como que deslizando, e mais um culto de milagres realizado por Kathryn Kuhlman se iniciava. Em seu ministério internacional, a senhorita Kuhlman lançou os fundamentos da obra do Espírito Santo na vida de incontáveis milhares por todo o mundo. Seu ministério singular mudou o foco do corpo de Cristo que, antes, era voltado para uma demonstração dos dons sobrenaturais do Espírito, e agora, passava para aquele que dá os dons, ou seja, o próprio Espírito Santo. O tom profético de seus ensinamentos estabeleceu o ritmo que a Igreja adotaria nos tempos que estavam por vir. Seu ministério foi literalmente um precursor da Igreja do futuro. Embora ela costumasse se referir a si própria como sendo uma pessoa comum, Kathryn era alguém absolutamente singular. Muitos tentaram imitar a sua voz e sua forma quase teatral de se expressar, mas sem sucesso. Outros se esforçaram para traduzir a unção especial que ela tinha em suas técnicas e métodos, mas em vão. Louvo a Deus pela vida de Kathryn Kuhlman. Ela foi um exemplo de alguém que, de maneira destemida, pagou o preço para fazer a obra de Deus. Sou grato pelas lições que aprendi por intermédio da vida dela. Neste capítulo, gostaria de compartilhar algumas dessas lições com você, leitor, muitas das quais, contadas pela própria Kathryn. Ruiva e com sardas. A cidade de Concórdia, no estado do Missouri, foi fundada por alemães que começaram a chegar ali no final de 1830. A mãe de Kathryn, Emma Valkin Orenstein, casou-se com Joseph Kuhlman, em 1891. Segundo seu cadastro escolar do segundo grau, Kathryn Johanna Kuhlman nasceu no dia 9 de maio de 1907, na fazenda da família, aproximadamente a 10 quilômetros de Concórdia. Ela recebeu o nome de suas duas avós e não possuía certidão de nascimento, uma vez que isso não era exigido por lei no Missouri, até o ano de 1910. Quando Kathryn tinha 2 anos de idade, seu pai vendeu a sua propriedade de aproximadamente 65 hectares e construiu uma enorme casa na cidade. E essa foi a casa que Kathryn sempre se referiu como sendo seu lar. Uma amiga de infância descreveu a jovem Kathryn da seguinte maneira: ela tinha um rosto grande e com sardas, e cabelos avermelhados. Não se podia dizer que era exatamente bonita ou afinal, não era graciosa ou atraente no sentido literal da palavra. Era a mais alta da nossa gangue, quase 1,80 m, magricela, e com um porte físico mais apropriado para meninos. Suas longas passadas mantinham o resto de nós literalmente bufando atrás dela, na tentativa de acompanhá-la. Quando ainda era uma criança, Kathryn também se destacava por sua independência, autoconfiança e um desejo de fazer as coisas à sua maneira. Ela conseguia dobrar seu papai conseguindo com ele quase tudo o que queria. Segundo Kathryn, a disciplina sempre ficava a cargo da sua mãe, que era uma mulher muito dura e que nunca elogiou Kathryn ou demonstrou-lhe qualquer afeição. Mesmo assim, Kathryn jamais sentiu que não fosse amada ou querida, pois seu pai lhe deu todo o amor e carinho que ela sempre precisou. Na verdade, ela amava tanto o pai que, mesmo 30 anos após a sua morte, lágrimas ainda enchiam os seus olhos quando ela falava dele. Certa ocasião, quando Kathryn tinha aproximadamente 9 anos de idade, queria muito fazer algo especial no aniversário de sua mãe. Por isso, decidiu que iria oferecer a ela uma festa surpresa de aniversário. Entretanto, Kathryn prestou atenção no fato de que o dia do aniversário da mãe cairia exatamente em uma segunda-feira. Assim, ela foi pela vizinhança pedindo a todos que comparecessem trazendo um bolo.
Acontece que a segunda-feira era o dia da semana em que se fazia a faxina na casa dos Kuhlman. Em todos os outros dias, Emma Kuhlman colocava suas melhores roupas, pois, como dizia, nunca se sabe quando uma visita inesperada iria aparecer, e ela tinha verdadeiro pavor à simples ideia de que alguém a visse pobremente vestida. Assim, a segunda-feira chegou, e Emma Kuhlman se vestiu para enfrentar um dia de faxina. Enquanto ela trabalhava debruçada sobre a banheira de hidromassagem, seus cabelos já estavam molhados de suor, suas roupas úmidas e sujas, e ainda por cima, estava com as pernas à mostra. Então, ouviu alguém bater na porta, e quando abriu, bem ali, em sua frente, estavam os vizinhos, todos bem arrumados, vestidos com suas melhores roupas. E lá estava Emma, totalmente cansada e fatigada por causa do seu dia de limpeza. Com seu orgulho totalmente arruinado, Emma jurou para Katrin, em uma voz que mais parecia um sussurro, que cuidaria dela mais tarde. E foi exatamente o que a mãe de Katrin fez. Na verdade, Emma Kuhlman obrigou a filha a comer cada um dos bolos que os vizinhos lhe trouxeram. O pai de Katrin ensinou-lhe os princípios do mundo dos negócios. Ele era dono de um estábulo e a filha gostava de ir com ele em suas visitas, para cobrar as pessoas que lhe deviam dinheiro. Anos mais tarde, Katrin daria ao pai o crédito por tudo o que ela sabia em relação à organização e aos negócios. Papai, eu recebi Jesus em meu coração. Katrin tinha 14 anos de idade quando passou pela experiência do novo nascimento. Durante a sua vida, várias vezes ela contou a história de como havia respondido ao soberano chamado, o qual foi feito pelo próprio Espírito Santo, e não por uma outra pessoa qualquer. Ela vinha de uma formação religiosa, mais que espiritual. As igrejas, as quais ela havia frequentado, nunca faziam apelos para que as pessoas recebessem a salvação. Sobre isso, mais tarde ela escreveria o seguinte: eu estava sentada ao lado de minha mãe, e os ponteiros do relógio marcavam 5 minutos para o meio-dia. Não me lembro do nome do pastor e nem uma única palavra sequer do seu sermão. Entretanto, alguma coisa aconteceu comigo ali. E isso é tão real para mim hoje, como foi naquele dia, e aquilo foi a coisa mais real que já me aconteceu em toda a minha vida. Naquele momento em que eu estava ali, meu corpo começou a tremer de tal maneira que eu já não conseguia mais segurar o inário, e por isso, o coloquei no banco, e chorei. Eu estava sentindo o peso dos meus pecados e compreendi que era uma pecadora. Sentia-me como se fosse a menor e mais insignificante criatura em todo o mundo, embora fosse apenas uma garota de 14 anos de idade. Fiz a única coisa que sabia que poderia fazer: saí vagarosamente do lugar onde estava, e caminhei até a fileira de bancos da frente. Chegando ali, sentei-me bem na ponta de um deles e continuei chorando. Ah, como eu chorei! Sentia-me a pessoa mais feliz em todo o mundo. O pesado fardo havia desaparecido de sobre os meus ombros. Naquele momento eu experimentei algo que nunca mais me deixou. Eu era uma pessoa nascida de novo, e o Espírito Santo fez para mim exatamente o que Jesus disse que ele faria, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Naquele dia, o pai de Katrin estava na cozinha, quando ela voltou da igreja, e entrou em casa, correndo para lhe contar a sua boa nova. Ela tinha o costume de contar ao pai tudo o que lhe acontecia. Segundo seu próprio relato, Katrin correu para ele e disse: Papai, Jesus entrou em meu coração. Sem manifestar a menor emoção, ele disse simplesmente: estou feliz por você. Katrin lembra-se de que nunca teve certeza absoluta de que seu pai tenha realmente entendido o que ela quis dizer naquele dia. Depois de sua experiência de novo nascimento, ela preferiu frequentar a igreja batista com o seu pai, em vez de permanecer na metodista, onde sua mãe congregava. Entretanto, mesmo ali, ela tinha suas próprias convicções. Segundo a própria Katrin, ela nunca teve certeza de que seu pai tenha tido a experiência do novo nascimento. Às vezes, falava com toda a convicção de que sim, porém, em particular, manifestava frustração por não saber com certeza. Contudo, de uma coisa Katrin tinha certeza: seu pai tinha uma grande aversão a pastores. Na verdade, ela conta que os desprezava. Se Joseph Kuhlman via um pastor descendo a mesma rua por onde ele vinha subindo, imediatamente atravessava para o outro lado para não ter de falar com o tal pregador. Ele dizia que todo pastor só estava interessado em dinheiro. As únicas vezes que ele costumava ir à igreja era em dias de festa, ou em algum culto especial onde Katrin faria alguma apresentação. Até onde ela sabia, ele nunca orava ou lia a Bíblia. O primeiro abraço.
Para Catherine, entretanto, frequentar a igreja era tão importante como ir para o trabalho. Inicialmente ela frequentava a igreja metodista, junto com sua mãe, e foi ali, em 1921, que ela nasceu de novo. Contudo, de 1922 em diante, toda a família se afiliou à Igreja Batista. E embora ela tivesse crescido em um ambiente denominacional, mais tarde o seu ministério se tornou bastante ecumênico, e ela se movimentava com toda a liberdade entre todas as igrejas, desde as mais pentecostais até a católica. Nenhuma denominação serviu de barreira ao ministério de Catherine Kuhlman. Ela se recusou a fazer parte de qualquer uma delas e não deu a nenhuma organização o crédito pelo seu ministério. A única pessoa a quem ela deu todo o crédito do que fez foi a Deus. Durante os anos da adolescência de Catherine, sua mãe foi professora dos jovens da Liga Upward, na igreja metodista. Uma vizinha disse que a senhora Kuhlman era uma excelente professora da Bíblia, por isso Catherine e seus irmãos certamente receberam o melhor ensinamento e treinamento em casa. Os vizinhos também falavam que, à noite, ouviam alguém da família Kuhlman cantando, enquanto um outro tocava o piano. Mesmo sendo considerada uma excelente professora dos jovens na igreja, a mãe de Catherine ainda não havia passado pela experiência do novo nascimento, o que aconteceu somente em 1935, durante uma das reuniões de Catherine, na cidade de Denver. Certo dia, Catherine convidou a mãe para assistir a uma de suas reuniões. Depois do término do primeiro culto, ela foi até a sala de oração, que ficava atrás do púlpito para orar pelas pessoas que haviam atendido ao apelo de entregar a vida ao Senhor Jesus. Algum tempo depois, sua mãe entrou na sala, dizendo que gostaria de conhecer a Cristo como a filha conhecia. Catherine, sufocada por lágrimas de alegria, se aproximou rapidamente e colocou suas mãos atrás da cabeça de sua mãe. E no exato momento em que seus dedos tocaram Emma, ela começou a tremer e, depois, a chorar. Era o mesmo tipo de tremor e choro que Catherine lembrava ter experimentado ao lado de sua mãe, naquela pequena igreja metodista na cidade de Concórdia. Desta vez, entretanto, havia algo novo. A mãe de Catherine levantou a cabeça e começou a falar no início, bem devagar, depois, rapidamente. Todavia, as palavras não eram em inglês, eram claras, bem pronunciadas e em uma língua desconhecida. Chorando e rindo ao mesmo tempo, Catherine caiu de joelhos ao lado da mãe, quando Emma abriu os olhos, procurou pela filha e a abraçou fortemente. E aquela era a primeira vez que Catherine se lembrava de ser abraçada pela mãe. Depois daquela experiência, Emma Kuhlman não conseguiu dormir durante 3 dias e 2 noites. Ela era uma nova criatura e pelo resto de sua vida, em Concórdia, ela desfrutou de uma doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo. A jovem evangelista. Uma das características das pessoas grandemente usadas por Deus é a sua disposição de deixar tudo para poder obedecer ao chamado divino. Em 1913, Myrtle Kuhlman, a irmã mais velha de Catherine, casou-se com Everett Parrott, um evangelista jovem e de boa aparência, que estava terminando seu curso no Instituto Bíblico Moody. Assim, Myrtle e seu esposo começaram um ministério com tendas. Aproximadamente 10 anos mais tarde, em 1924, Catherine e Myrtle convenceram seus pais que era a vontade de Deus que Catherine viajasse com o casal. Nessa época, os Parrott, cuja sede de seu ministério era no Oregon, foram apresentados ao Dr. Charles S. Price, que tinha um ministério de cura divina, e foi ele quem lhes ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo. Entretanto, mesmo tendo sido uma experiência maravilhosa, o casamento de Myrtle e Everett não era uma união feliz. E para piorar ainda mais as coisas, pressões financeiras vieram somar-se aos problemas já existentes. Seria muito fácil para Catherine sentir autopiedade, por causa dessas circunstâncias. Contudo, em vez disso, passou a se ocupar dos afazeres da casa dos Parrott, assumindo a lavagem de roupa, realizada na segunda-feira, e passando-as na terça. Um pouco sobre o seu caráter. Durante esse tempo, juntamente com as lições sobre paciência na adversidade, Catherine também aprendeu a não se entregar à autocomiseração. Mais tarde, muitas de suas mensagens foram baseadas em suas experiências pessoais de crescimento espiritual nessas áreas. Para Catherine, a autopiedade e o egoísmo eram a mesma coisa. Obviamente que, desde a sua adolescência, ela determinou em seu coração que nenhum desses sentimentos teria qualquer lugar em sua vida, independentemente do que lhe acontecesse. Tenha cuidado com a pessoa que não sabe dizer,
Eu sinto muito quer ela seja um membro de sua família, um colega de trabalho ou mesmo um funcionário seu. Você vai acabar percebendo que essa pessoa é muito egoísta. Essa é a razão por que você já me ouviu dizer 10.000 vezes que a única pessoa que Jesus não pode ajudar, a única pessoa para quem não existe perdão de pecados, é aquela que não diz: sinto muito pelos pecados que cometi. Uma pessoa tão egoísta assim geralmente atrai doenças para si própria como se fosse um imã. Ainda muito cedo em sua vida, Catherine aprendeu que o egocentrismo, bem como todos os outros pecados a ele ligados, como a autopiedade, a autoindulgência e até mesmo o ter ódio de si mesmo levam a pessoa a fazer um juízo condenatório de si mesma, e isso impede a obra do Espírito Santo na vida dela. Catherine sempre disse que qualquer pessoa poderia experimentar a atuação do Espírito em sua vida, se ela estivesse disposta a pagar o preço. E pagar o preço não é uma experiência única, começa com um compromisso, uma determinação de seguir a Cristo cada dia de nossa vida. Houve muitas vezes em que ela poderia ter escolhido não se submeter à disciplina do Santo Espírito, contudo, felizmente para o corpo de Cristo dos dias de hoje, ela fez a escolha certa e é um exemplo para nós. Não existe mais nada sobre o que eu possa pregar. Catherine passou 5 anos com sua irmã e cunhado, preparando o alicerce para o seu próprio ministério. Ela realizava os serviços da casa para aliviar algum peso que a sua presença pudesse trazer, e também passava muitas horas lendo e estudando a palavra de Deus. Em 1928, a família Parrott chegou em Boise, no estado de Idaho. Nessa época, eles tinham sua própria tenda e ainda uma pianista, Ellen Gulliford, trabalhando com eles. Entretanto, seus problemas conjugais continuavam aumentando. Por isso, eles decidiram que Everett iria para Dakota do Sul, e Myrtle, Ellen e Catherine permaneceriam em Boise, para dar continuidade ao trabalho ali. Contudo, depois de 2 semanas verificaram que as ofertas recolhidas não eram suficientes para pagar o aluguel do salão, do pequeno apartamento e ainda sobrar para a compra de alimentos. Estavam vivendo precariamente de pão e atum. Não demorou muito e Myrtle percebeu que sua única alternativa era ir ao encontro do marido. Catherine e Ellen não tinham nenhuma esperança de continuar viajando com os Parrott, então, assim como Paulo e Barnabé, na Igreja do Novo Testamento, elas decidiram dividir a equipe. Um pastor de Boise lhes ofereceu a oportunidade de pregar em um pequeno salão de jogos, o qual havia sido transformado em uma missão, e foi ali que teve início o ministério Catherine Kuhlman. Daquela missão proveniente de um salão de jogos, elas foram para Pocatello, Idaho, onde Catherine pregava em um velho teatro lírico. O prédio estava sujo e precisou de uma boa faxina antes que elas pudessem usá-lo. E você pode imaginar quem é que fez a limpeza, a própria evangelista, é óbvio. De lá, elas foram para Twin Falls, no mesmo estado onde, no final do inverno, Catherine escorregou no gelo e quebrou a perna. E embora o médico tenha lhe dito para não colocar o pé no chão por 2 semanas, ela continuou pregando do mesmo jeito, tendo apenas o cuidado de manter o pé engessado. Catherine nunca permitiu que algum problema em seu corpo físico servisse de empecilho, ou comprometesse a vontade de Deus para a sua vida. Certa vez, ela disse o seguinte, depois daquela primeira mensagem que preguei em Idaho, sobre Zaqueu em cima da árvore, e eu também, como ele, me achava meio enrolada em dificuldades, de uma coisa tive certeza, encontrava-me totalmente comprometida com o reino de Deus. Sentia Jesus muito real em minha vida e o meu coração estava firme no Senhor. Lembrando daquela época, ela disse o seguinte, sobre o que sentiu depois de pregar 4 ou 5 sermões. Fiquei pensando, sobre o que mais eu posso pregar? Não há mais nada na Bíblia. Eu já havia esgotado absolutamente todo o estoque de sermões, e do pouco que eu sabia, não conseguia pensar em mais nada sobre o que eu pudesse pregar. Firme e forte no abrigo dos perus. Muitas vezes, naqueles primeiros anos, as acomodações eram absolutamente precárias. Certa vez, a família com a qual Catherine deveria se hospedar, não tinha um lugar adequado para acomodá-la, até que se lembraram da casa dos perus. Ela sempre dizia que, se fosse preciso, dormiria, com todo prazer, mesmo em uma pilha de palhas, por causa da grande necessidade que sentia de pregar a palavra. Inclusive, mais tarde, ela acharia engraçado o fato de que, naquela época, tinha disposição até mesmo para trancar as portas do salão de reuniões, para que ninguém saísse de lá enquanto ela não tivesse a certeza de que todos ali estavam salvos.
É claro que isso era brincadeira dela, entretanto, ela ficava nos locais de reunião até altas horas, orando por qualquer um que desejasse oração. É provável que outros lugares onde Catherine ficou tenham sido mais limpos que aquele abrigo de perus, mas, com certeza, não estavam tão quentinhos. Afinal, naquela época, não era comum os quartos de hóspedes possuírem sistema de aquecimento. Mais tarde, ela contou como costumava se encolher debaixo de uma grande pilha de cobertores, até que o lugar onde estava deitada ficasse quente. Depois, virava-se de bruços e estudava a palavra de Deus durante horas. Catherine era uma pessoa totalmente entregue a Deus, e esse era o grande segredo do seu ministério. Seu coração era firme no Senhor e, por isso, ela decidiu ser leal a Ele e evitar entristecer ao Espírito Santo. Em seus primeiros anos do ministério, Catherine desenvolveu outras duas importantes características: dedicação e lealdade a Deus e ao seu povo. Ela ampliou e aprofundou sua compreensão das coisas espirituais partindo da base de caráter que havia formado bem cedo na vida. A lealdade de Catherine. O que será que mantém uma pessoa fiel ao seu chamado? A resposta de Catherine era: lealdade. A palavra lealdade tem bem pouco valor nos dias de hoje, pois ela quase não tem sido praticada. Trata-se de algo que não compreendemos, é como o amor, você só pode entender quando o vê em ação. O amor é algo que você faz e o mesmo é verdade com relação à lealdade. Significa fidelidade, significa sujeição, significa devoção. Meu coração é firme. Serei leal ao Senhor a qualquer custo, a qualquer preço. Lealdade é muito mais que um interesse casual por alguém ou por alguma coisa. É um compromisso pessoal. Em uma última análise, significa: aqui estou, pode contar comigo. Eu não o decepcionarei. Em outras palavras, a verdadeira lealdade daqueles que são chamados para o ministério é expressa pela decisão deles de nunca se desviarem do chamado de Deus. Não acrescente nada a isso, e nem tire nada disso, apenas obedeça. De acordo com Catherine, quando as pessoas começam a se dedicar aos seus próprios interesses, a lealdade delas para com o Senhor se volta para elas mesmas. Quero que a obra de Deus seja grande. Após pregarem por todo o estado de Idaho, Catherine e Ellen mudaram-se para o Colorado, e depois de um avivamento de 6 meses na cidade de Pueblo, elas chegaram a Denver. Quando ainda estavam em Pueblo, certo empresário, chamado Arleth Hewitt, se juntou a elas para ser o administrador dos negócios. Naquele ano, 1933, a depressão estava bastante severa, as companhias estavam fechando as portas, milhões de pessoas desempregadas e as igrejas lutavam para permanecerem abertas. Catherine era uma evangelista itinerante sem o suporte financeiro de nenhuma denominação. Entretanto, cria em um grande Deus cujos recursos são ilimitados. Ela acreditava que se alguma pessoa serve a um Deus limitado financeiramente, então ela está servindo ao Deus errado. Durante toda a sua vida ela viveu debaixo dos princípios da fé, e colocou em Deus toda a sua confiança. E baseada nesses princípios, ela pediu a Hewitt que fosse a Denver e agisse como se eles tivessem $1 milhão. Quando ele lhe disse que, na realidade, eles tinham apenas $5, ela respondeu: Deus não está limitado ao que nós somos ou temos. Certamente o Senhor pode usar os nossos $5 e multiplicá-los tão facilmente como multiplicou aqueles pães e peixes. Agora, vá para Denver e me consiga o local mais espaçoso que você puder, encha-o de cadeiras e providencie para ele o melhor piano que encontrar. Depois, coloque um grande anúncio no jornal Denver Post e em todas as estações de rádio. Essa obra é de Deus e nós vamos fazê-la à maneira dele, ou seja, grande. Assim, Hewitt confiou no que Catherine disse e seguiu as suas orientações. O local que ele conseguiu era um prédio que havia sido um depósito da companhia Montgomery Ward. As reuniões tiveram a duração de 5 meses e durante esse tempo, eles ainda se mudaram para um outro depósito. Na primeira noite, o culto contou com uma frequência de 125 pessoas. Já na segunda, o número era de 400. E, daí por diante, aquele lugar de reuniões ficava lotado todas as noites. Depois de 5 meses, Catherine anunciou que iria encerrar as reuniões ali, mas o povo não aceitou. Nos primeiros anos de ministério, um homem ofereceu-se para dar a entrada em um terreno onde pudessem construir um local permanente, em cujo topo colocariam uma placa com a seguinte frase: a oração muda as coisas. As pessoas estavam sedentas pela palavra de Deus, entretanto, o tema básico das mensagens era a salvação da alma.
De tempos em tempos, quando Katrin fazia o apelo no final dos cultos, havia pastores tendo a experiência do novo nascimento. Aquele era um ministério de fé e esperança. Durante esse tempo, ele organizou um coral de 100 vozes e compôs a maioria dos hinos que eles cantavam. Então, devido à grande aceitação do seu ministério em Denver, Katrin concordou em permanecer um pouco mais ali. E já que tudo estava indo perfeitamente bem, começaram a procurar um lugar para construírem um local permanente para as reuniões. Entretanto, repentinamente uma tragédia abateu-se sobre ela. A morte do pai. Em dezembro de 1934, Katrin viveu o primeiro e maior trauma em toda a sua vida. Seu amado pai morreu em um acidente. Por causa de uma tempestade de neve, ele havia caído na rua coberta de gelo e um carro o atropelou quando tentava se desviar dele devido à tempestade. Foi somente após várias horas que um amigo conseguiu entrar em contato com Katrin, no Colorado. Depois de receber a notícia de que seu pai estava à beira da morte, ela pegou o carro e imediatamente começou a sua viagem para casa, dirigindo debaixo de uma intensa nevasca, indo de Denver, passando pelo Kansas e chegando em Missouri. Segundo ela, somente Deus sabe o quão rápido ela dirigiu naquelas estradas cobertas de gelo e com um grau de visibilidade quase zero. No dia 30 de dezembro, ela chegou em Kansas City e ligou para casa, para dizer ao seu pai que estava quase chegando. Contudo, foi informada de que ele havia falecido bem cedo naquela mesma manhã. Quando chegou em casa, já encontrou o corpo de seu amado pai em um caixão na sala de visitas, sendo velado pelos parentes e amigos, em uma tradicional vigília. O trauma foi mais do que Katrin conseguia suportar, e um grande sentimento de ódio começou a crescer dentro dela, contra o rapaz que atropelara seu pai. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, e papai havia contribuído em muito para que eu fosse assim. Mas agora ele não estava mais comigo, e em seu lugar ficaram estes estranhos sentimentos de medo e ódio, sentimentos até então desconhecidos para mim. Meu pai era o pai mais perfeito que qualquer garota poderia ter. Para mim, ele era alguém incapaz de errar. Ele era o meu ideal. Katrin havia saído de casa há mais de 10 anos, voltando ao lar apenas algumas vezes durante esse tempo. E agora sabia que nunca mais teria a oportunidade de ter o seu pai presente em uma de suas reuniões para ouvi-la pregar. Ela disse que o sentimento de ódio pelo jovem responsável pela morte do pai ferve dentro dela, e começou a vomitar esse veneno para todo mundo, até que chegou o dia do funeral. Sentada ali, no banco da frente daquela pequena igreja batista, eu me recusava a aceitar a morte de papai. Isso não podia ser verdade. Então, um por um dos membros da família se levantou e dirigiu-se para o local onde estava o caixão, para prestar uma última homenagem a papai. Mamãe, minhas 2 irmãs, meu irmão, apenas eu fiquei ali sentada. Então, o encarregado do enterro se aproximou de mim e disse: Katrin, você não gostaria de ver o seu pai mais uma vez, antes de eu fechar o caixão? E de repente eu estava em pé, na frente da igreja, olhando para baixo, meus olhos fixados não no rosto do meu pai, mas em seus ombros, aqueles ombros onde eu tantas vezes havia me debruçado. Então eu me inclinei sobre o caixão, e coloquei a minha mão suavemente em seu ombro, e assim que o toquei, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Tudo que os meus dedos acariciaram foram um monte de roupas, tudo ali dentro daquele caixão era simplesmente descartável, muito amado um dia, mas colocado de lado agora. Meu querido pai não estava mais ali. Aquela foi a primeira vez que o poder do Cristo ressurreto veio verdadeiramente sobre mim. De repente, eu não tinha mais medo da morte, e assim que o meu medo desapareceu, também o meu ódio se foi. Agora eu sabia que papai não havia morrido, ele estava vivo. Revigorada e sorridente, Katrin retornou a Denver com um novo entendimento e uma nova compaixão. E logo que ela voltou, encontraram um prédio, e começaram a reforma em fevereiro de 1935. Em 30 de maio desse mesmo ano, o Tabernáculo do Reavivamento de Denver abriu as suas portas com uma enorme placa de neon em cima, com os dizeres: a oração muda as coisas. O auditório comportava 2.000 pessoas sentadas e o nome do tabernáculo podia ser visto de uma grande distância. Durante os próximos 4 anos, milhares de pessoas dos arredores frequentaram as reuniões de Katrin Kuhlman ali naquele local. Os cultos eram realizados todas as noites da semana, exceto na segunda-feira.
Aquele centro de avivamento logo se transformou em uma igreja organizada, contudo, não era afiliado a nenhuma denominação. Algum tempo depois, começaram a realizar a escola dominical e também colocaram ônibus especiais para trazer as pessoas para as reuniões. Realizavam ainda trabalhos em prisões e em casas de idosos. Mais tarde, Catherine começou um programa de rádio chamado Sorria Sempre. Em 1936, muitos músicos e pregadores ministraram no Tabernáculo do Reavivamento de Denver. Entre eles, estava Raymond T. Richer, um proeminente evangelista que passou 3 semanas ali na igreja. Richer foi um importante pioneiro nos primórdios dos avivamentos com ênfase em cura, na América do Norte. Catherine classificou o trauma causado pela morte de seu pai como o seu vale mais profundo. Entretanto, houve outra experiência que provaria ser quase tão profunda como aquela. O começo de um erro. Em 1935, um evangelista chamado Burroughs Zavaltrip, da cidade de Austin, Texas, foi convidado para pregar no tabernáculo. Ele era um homem muito bonito e 8 anos mais velho que Catherine, e logo os dois estavam totalmente atraídos um pelo outro. O único problema era que ele era casado e tinha 2 filhos pequenos. Catherine parecia ignorar a voz do Espírito Santo falando dentro dela que aquele relacionamento era um grande erro. Pouco tempo depois de sua primeira viagem a Denver, Waltrip divorciou-se de sua esposa e disse para todos que tinha sido ela quem o havia deixado. Contudo, sua ex-esposa, Jessie, contou que ele dizia que se alguém não ama o seu cônjuge na ocasião do casamento, então não havia aliança, e que isso deixava a pessoa livre para se divorciar e casar-se novamente com outra pessoa. Depois que Waltrip deixou a sua esposa, ele jamais voltou para casa, e seus 2 filhos nunca mais viram seu pai novamente. Um erro chamado Mr. Depois de abandonar a sua família, Waltrip mudou-se para Mason City, Iowa, se apresentando como um homem solteiro. Sua intenção era começar um centro de avivamento chamado Radio Chapel. Ele era conhecido como um evangelista dramático e sensacionalista, e começou um programa radiofônico transmitido diariamente de dentro da própria igreja. Catherine e Ellen vieram para aquela cidade com a intenção de ajudá-lo a levantar fundos para o seu ministério. E não demorou muito para que o envolvimento romântico entre Catherine e Waltrip, a quem ela chamava pelo apelido de Mister, se tornasse público. Ellen e outros amigos de Catherine, da cidade de Denver, a aconselharam veementemente a não se casar com o evangelista. Entretanto, ela dizia que se a ex-esposa o havia abandonado, então ele era livre para se casar novamente. Deve ficar bem claro aqui que nem os detalhes da separação de Waltrip de sua esposa, nem o envolvimento de Catherine com ele são muito claros. Aqueles que amavam e valorizavam o ministério dela preferiram manter esse assunto em segredo. Obviamente criam que Deus a havia perdoado de qualquer erro nesse relacionamento. Sendo assim, os detalhes não eram importantes. Em 16 de outubro de 1938, Catherine anunciou para sua congregação em Denver que estava planejando unir seu ministério com o do Mister, em Mason City, Iowa. 2 dias depois, no dia 18 de outubro, quase 1 ano e 4 meses depois da homologação do divórcio de Waltrip, ele e Catherine se casaram secretamente na cidade de Mason City. Qual é o problema, afinal? Gostaria de esclarecer algo aqui. O problema não era o divórcio em si. É claro que esse assunto é uma grande questão entre muitos religiosos e suas denominações farisaicas, mas não o é para Deus. Se ele coloca esse assunto de uma forma muito simples no Novo Testamento, onde encontramos que existem 2 razões para divórcio. A primeira delas é se um dos cônjuges repetidamente se envolve em imoralidades. A outra é quando uma das partes abandona o casamento. Se um dos cônjuges é vítima de uma dessas 2 situações, diante de Deus, ele está livre e tem a bênção para se casar novamente. Caso você tenha feito alguma decisão a respeito do divórcio, que não esteja de acordo com as Escrituras, quero lhe dizer que existe perdão e restauração da parte de Deus, e um novo e puro recomeço à sua espera. Algumas pessoas que se julgam muito justas, e mesmo algumas denominações podem até não lhe permitir um novo começo, mas se você buscar a Deus, Ele irá ajudá-lo. Catherine se viu envolvida em uma situação onde havia claramente a operação de um espírito de mentira e engano. Waltrip deixou sua esposa no Texas e divorciou-se dela, o que foi o seu primeiro erro. Depois, tentou esconder sua atitude errada adotando uma doutrina enganosa, mentindo para aqueles que estavam ao seu redor.
Desde o início, a união Kuhlman-Waltrip foi algo totalmente errado. Ela quase fez isto. Katrin escolheu acreditar na história desse homem que disse que sua esposa o havia abandonado. Entretanto, durante todo o tempo em que ela fazia os planos para o seu casamento, seu coração estava inquieto, ela simplesmente não conseguia ter paz de espírito. A maioria das pessoas dizia que Mister não amava Katrin. O que ele amava era a habilidade que ela tinha de atrair as pessoas e de levantar recursos financeiros. Ele era conhecido pelo seu espírito ganancioso e estilo de vida extravagante. Quando se casou com Katrin, havia pessoas de 8 estados atrás dele por causa de dívidas. Até mesmo a mãe de Mister implorou para que Katrin não se casasse com o seu filho. Ela tinha esperanças de que ele iria cair em si e voltar para sua antiga esposa e filhos. Diante de tudo isso, você deve estar perguntando: então, por que Katrin foi em frente com esse casamento? Antes da data do casamento em Mason City, Katrin discutiu esse assunto com suas amigas, Lottie Anthony e Ellen. Lottie lembrou a Katrin que ela havia dito: eu simplesmente não consigo descobrir qual é a vontade de Deus com relação a este assunto, e por isso, as amigas tentaram convencê-la a esperar ter a paz de Deus sobre o seu casamento. Ela, porém, não deu ouvidos a esses conselhos. Quando as 3 mulheres chegaram em Des Moines, a caminho de Mason City, Ellen disse para Katrin que não iria continuar com ela nesta história de casamento e ficou no hotel. Lottie concordou com Ellen e também se recusou a participar da cerimônia. Todavia, Katrin encontrou uma outra amiga que aceitou servir de testemunha de sua união com Waltrip. Durante a oficialização do casamento, Katrin desmaiou e o noivo a ajudou a recobrar os sentidos, para que pudesse terminar de fazer os votos. A decisão deliberada de dar um passo fora da vontade de Deus certamente estava pesando muito sobre ela. Quando os recém-casados voltaram da cerimônia para Des Moines, Katrin fez algo muito estranho. Depois que o casal se registrou no hotel, ela se recusou a ficar com o seu marido. Sua amiga íntima, Lottie Anthony, contou que ela correu para o carro e dirigiu até o outro hotel, onde as 2 amigas estavam hospedadas. Quando chegou no quarto delas, Katrin sentou-se e chorou, admitindo que havia cometido um grande erro se casando e que iria pedir a anulação. Então Lottie ligou para Waltrip, informando dos planos da amiga. Quando ele lamentou o fato de estar perdendo sua esposa, Lottie retrucou em tom ríspido: para início de conversa, ela nunca foi sua. As 3 mulheres deixaram Des Moines, com a esperança de conseguirem explicar a situação para a congregação em Denver. Entretanto, eles não lhes deram a menor chance. Afinal, estavam furiosos com Katrin por ter tratado aquela questão com falta de maturidade e por ter se casado em segredo. Lottie disse a eles que, com aquela atitude, a congregação de Denver a estava mandando de volta para os braços de Waltrip. Sonhos despedaçados. A obra que Katrin havia construído com tanto empenho durante aqueles últimos 5 anos, rapidamente se desintegrou. Hewitt comprou a parte dela no prédio, e Ellen foi trabalhar em uma igreja menor, ali mesmo em Denver. O rebanho havia se dispersado. Por causa desse grave erro, Katrin perdeu a sua igreja, seus amigos mais chegados e o seu ministério. Até mesmo seu relacionamento com Deus foi prejudicado porque ela colocou o Mister e seus desejos acima de sua paixão pelo Senhor. Katrin Kuhlman, a mulher que alguns veneravam como uma perfeita santa, era, na verdade, um ser humano e estava sujeita às mesmas tentações de qualquer mortal. Ela era uma grande mulher de Deus, mas o que a tornou grande foi a sua determinação e as atitudes que tomou para consertar o seu erro. Além de enfrentar os olhares atravessados, os cochichos e a rejeição generalizada, Katrin precisou de uma enorme fé e de uma determinação obstinada para restaurar o seu ministério. Dizem que os erros que ela cometeu resultaram na poderosa revelação que se percebia em seus sermões a respeito de tentação, perdão e vitória. Contudo, isso não aconteceu da noite para o dia. Durante 8 anos Katrin viveu praticamente no esquecimento, se comparado ao ministério de grande abrangência que havia tido. Foram 6 anos de casamento, e os outros 2 tentando encontrar um caminho para voltar ao ministério de tempo integral. Alguns amigos que viajaram até Mason City para visitar Katrin no ano em que ela morou ali, disseram que ela ficava sentada na plataforma, atrás do seu marido, e enquanto ele pregava, ela chorava. Quando as pessoas de Mason City ficaram sabendo da mentira de Waltrip a respeito de seu primeiro casamento,
pararam de frequentar seus trabalhos, e a Rádio Chapel logo teve de fechar as suas portas. As poucas vezes que Waltrip permitiu que Catherine pregasse sozinha foram nos lugares onde ninguém sabia que ela era casada. Sabe-se que, pelo menos uma vez, uma série de reuniões foi cancelada na última hora, depois que o pastor que havia convidado Catherine ficou sabendo, por intermédio de um membro de sua igreja, que ela era casada com um homem divorciado. A dor de sentir-se morrendo. Catherine deixou Waltrip em 1944, durante o tempo em que eles estavam morando em Los Angeles, mas ele não lhe deu o divórcio até 1947. Em uma das raras ocasiões em que ela falou sobre aqueles anos, e sobre o que havia acontecido, disse o seguinte: "Eu tive de fazer uma escolha. Serviria ao homem que eu amava, ou a Deus. Eu sabia que não poderia servir a Deus e continuar vivendo com Mr. Ninguém jamais conhecerá a dor de sentir-se morrendo, como eu a conheço, pois o meu amor por ele era maior que o meu amor pela própria vida. E por algum tempo, creio que cheguei a amá-lo mais que a Deus. Entretanto, finalmente eu disse a ele que precisava deixá-lo, pois o Senhor nunca havia me liberado do meu chamado inicial. Não era só a questão de viver com ele, mas de ter de viver com minha consciência, e o peso que o Espírito Santo colocava sobre mim era quase insuportável. Eu já estava cansada de ficar justificando a mim mesma." Em uma de suas últimas aparições, em uma sessão de perguntas e respostas, um jovem perguntou a Catherine como ela encontrou sua morte. Ele já havia ouvido falar sobre essa morte várias vezes. Então ela respondeu-lhe: "Ela veio por meio de uma grande decepção, um enorme desapontamento, que me fizeram sentir como se todo o meu mundo houvesse desmoronado. Não é o que nos acontece que importa, mas o que fazemos depois, com aquilo que nos aconteceu. E aqui a gente chega outra vez na questão da vontade de Deus para nós. Naquela época, eu achava que o que havia acontecido comigo era a maior tragédia de toda a minha vida. Acreditava, sinceramente, que nunca mais seria capaz de me levantar. Nunca. Alguém que nunca tenha passado pela morte jamais entenderá sobre o que estou falando. Hoje eu sinto que toda aquela situação era parte da perfeita vontade de Deus para mim." Por diversas vezes Catherine comentou o quanto havia sofrido naquela situação, por causa do ministério. Entretanto, várias outras pessoas também sofreram muito, entre elas podemos citar a esposa que fora abandonada no Texas, com 2 filhos pequenos, precisando urgentemente de uma explicação do porquê eles nunca mais viriam o pai. Aquela prova trouxe grande dor no coração para todos os que conheciam e amavam o casal. Os dois lados da moeda. Entretanto, desde o momento em que Catherine Kuhlman tomou a decisão de deixar toda aquela triste situação para trás e retomar o seu ministério, ela nunca vacilou em atender ao seu chamado ministerial. Catherine nunca mais se desviou do caminho que o Senhor havia preparado para ela e jamais tornou a ver o Mr. O evangelista comprou uma passagem para Franklin, Pensilvânia, e nunca mais voltou. Catherine teve a sua vida com Deus totalmente restaurada. Embora aqueles tenham sido tempos difíceis para ela, as bênçãos de Deus logo tornaram a vir sobre a sua vida. O destino de Waltrip, por outro lado, é incerto. Ele simplesmente desapareceu de vista, e não voltou a entrar em contato nem mesmo com a sua família. Segundo sua ex-esposa, Jessie, foi só alguns anos mais tarde que James Waltrip, o irmão de Burroughs, descobriu que ele havia morrido em uma prisão da Califórnia, onde cumpria pena por ter roubado dinheiro de uma mulher. Fora da toca. Aparentemente ninguém sabe dizer com certeza porque Catherine escolheu a cidade de Franklin, no estado da Califórnia, para começar ali o seu retorno. Franklin era uma cidade de minas de carvão, fundada por imigrantes alemães. Talvez tenha sido por se sentir em casa ali, ou talvez porque seus moradores a tivessem aceitado, independentemente de qual tenha sido a razão, o fato é que deu certo. E da Pensilvânia ela viajou pelos estados do meio-oeste e do sul, West Virginia, Virgínia e Carolina. Em alguns desses lugares ela foi rapidamente aceita e em outros, entretanto, seu passado logo vinha à tona e os dirigentes cancelavam as reuniões. E no estado da Geórgia, um jornal ficou sabendo da história a respeito do seu casamento com um homem divorciado, e publicou uma matéria sobre isso. Assim, Catherine achou melhor cancelar suas reuniões ali e pegar um ônibus de volta para Franklin. Em 1946, Catherine saiu do seu deserto e mudou-se para a terra prometida do seu verdadeiro ministério. Após um tour sem sucesso pelo sul,
ela foi convidada para ministrar uma série de reuniões no Tabernáculo do Evangelho, com capacidade para 1.500 pessoas sentadas, localizado ali mesmo na cidade de Franklin, Pensilvânia. O tabernáculo havia se tornado muito conhecido desde que Billy Sunday havia pregado lá, e as reuniões ministradas por Catherine naquele local foram tão maravilhosas que até parecia que aqueles últimos 8 anos conturbados de sua vida nunca tinham existido. As muitas vozes. Não muito depois de ter iniciado as reuniões no tabernáculo, Catherine começou a apresentar um programa diário na rádio WKRZ, na cidade de Oil City, Pensilvânia. A aceitação dos ouvintes foi tão grande que dentro de poucos meses ela acrescentou uma outra estação em Pittsburgh. E em vez de ter sido esquecida, Catherine agora tinha sua caixa de correio simplesmente inundada de cartas. Não demorou muito e a estação de rádio da cidade de Oil City teve de impedir a entrada de visitantes no estúdio, pois eram tantos que estavam atrapalhando o trabalho dos funcionários. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há pouco, e alguns artigos ainda eram muito escassos. Certo dia, Catherine casualmente mencionou durante o seu programa que havia estragado o seu último par de meias finas. Em pouco tempo, a estação simplesmente transbordou de pacotes de meias de nylon. Naqueles dias, próximos ao fim da guerra, houve um mover do Espírito Santo para restaurar o corpo de Cristo, por intermédio do dom de cura. O grande avivamento de cura divina estava no seu auge, e curas maravilhosas estavam sendo realizadas através do ministério de homens tais como Oral Roberts, William Branham, e por último, Jack Coe. Gordon Lindsay, fundador da revista The Voice of Healing, A Voz da Cura, e do Instituto Bíblico Cristo para as Nações publicou, na referida revista, matérias sobre esses grandes avivalistas. Nessa época, Catherine orava principalmente para as pessoas receberem a salvação. Entretanto, ela já começava a orar pelos enfermos e a impor as mãos para que fossem curados. Embora ela não gostasse da expressão curadores pela fé, ela frequentou essas reuniões na esperança de aprender mais a respeito desse fenômeno de Deus. Ela não tinha a menor ideia de que um ministério de cura iria conferir a ela fama internacional. Depois de ter observado várias reuniões realizadas em tendas, onde o povo buscava a cura, Catherine adquiriu uma compreensão muito maior sobre o assunto. E embora ela ainda tivesse muitas perguntas sem respostas a respeito de cura divina, resolveu estabelecer um padrão para o seu ministério. Bem no início de meu ministério, eu estava muito preocupada com muito do que via acontecendo no campo da cura divina. Eu estava confusa com tantos métodos que eram empregados, e aborrecida com a maneira pouco sábia de ministrar, e nenhuma delas eu poderia associar, de maneira alguma, nem com a ação do Espírito Santo, e nem com a natureza de Deus. Até hoje, não há nada mais repulsivo para mim do que a falta de sabedoria. Se tem uma coisa que eu não suporto é fanatismo, essa manifestação da carne que traz vergonha a algo que é tão maravilhoso, tão sagrado. E Catherine falava ainda da dor que sentia em seu coração quando estava presente em algumas dessas reuniões. Pelo resto de sua vida, ela exortou as pessoas a manterem o foco em Jesus e a se concentrarem unicamente nele. Depois de assistir a uma reunião evangelística em uma tenda, na cidade de Erie, Pensilvânia, ela disse: "Eu comecei a chorar e simplesmente não conseguia parar. Aquelas expressões de desespero e desapontamento que eu vi no rosto daquelas pessoas, ao ouvirem que era a sua falta de fé que os estava mantendo afastados de Deus, me perseguiriam durante semanas. Será que era este o Deus de toda a misericórdia e grande compaixão? Eu saí daquela tenda, e com lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, olhei para cima e clamei: eles levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram." É interessante notar que Catherine Kuhlman tenha preferido não associar o seu ministério com a publicação Voice of Healing, de Gordon Lindsay. Aquela revista era o veículo promocional dos evangelistas de cura divina daquela época. Entretanto, mesmo assim, Kuhlman decidiu que não faria parte dela. Muitos daqueles evangelistas eram honestos e sinceros, contudo, outros se voltaram para o sensacionalismo e adotaram métodos questionáveis em seus ministérios. Os milagres acontecem. A partir do momento em que Catherine viu na palavra de Deus que a cura divina estava à disposição do crente, exatamente como a salvação, ela começou a entender o relacionamento do cristão com o Espírito Santo. Assim, em 1947 ela começou a ensinar sobre o Espírito de Deus. Algumas das coisas que ela disse durante a primeira noite de ensino foram revelações até mesmo para ela.
Mais tarde, ela contou que esteve acordada durante toda aquela noite, orando e lendo mais a palavra. A segunda noite de reuniões foi uma ocasião muito significativa, quando uma pessoa ali presente testemunhou ter sido curada em uma de suas reuniões. Uma mulher se levantou e contou que, enquanto Catherine pregava na noite anterior, ela havia sido curada. Sem que ninguém impusesse as mãos sobre ela, e sem que Catherine sequer soubesse o que estava acontecendo, aquela mulher havia sido curada de um tumor. Antes de ir para a segunda reunião, aquela senhora havia ido ao médico para que ele confirmasse a sua cura. E no próximo domingo depois daquele testemunho, um segundo milagre aconteceu. Um veterano da Primeira Guerra Mundial, que por causa de um acidente industrial havia perdido completamente a visão de um olho, atingido por um estilhaço de ferro quente, e cujo segundo olho havia sido declarado legalmente cego, recuperou 85% da capacidade de visão do olho danificado e toda a visão do segundo olho. Tubarões, delegados e glória. Uma vez que as curas e os milagres começaram a acontecer, as multidões no tabernáculo eram ainda maiores que as reunidas por Billy Sunday. Deus começou a prosperar grandemente o ministério de Catherine, mas os adversários também começaram a se levantar, com a intenção de enfraquecer a obra e o fluir do Espírito no ministério dela. E o ataque veio através de M.J. Maloney e do Conselho Curador do Tabernáculo. Maloney insistia em que deveria receber uma certa porcentagem de toda a renda do ministério, inclusive das entradas que resultavam do programa de rádio e das contribuições enviadas pelos ouvintes. Catherine se recusou e Maloney ameaçou processá-la. Uma das ocorrências desse confronto foi que Maloney lacrou as portas do tabernáculo, impedindo Catherine de utilizá-lo. A batalha travada por ela e seus seguidores, basicamente trabalhadores em minas de carvão, e Maloney e seus homens, resultou na quebra do cadeado da entrada do prédio, por parte dos seguidores dela para que os cultos continuassem. Esse desentendimento só teve fim quando as pessoas que financiavam o ministério de Catherine levantaram $10.000 e compraram uma velha pista de patinação, localizada nas imediações do Sugar Creek. Eles deram o nome àquela pista de Templo da Fé. O novo local de reuniões era 2 vezes maior que o prédio de Maloney, e ficou lotado, desde o primeiro culto realizado ali. Ironicamente, durante o ano agitado e crucial de 1947, outro fato interessante aconteceu. Certa noite, Catherine ouviu alguém batendo na porta de seu apartamento. Quando ela abriu, em sua frente estava o delegado, vestido à paisana. Vinha comunicar que o marido dela havia entrado com uma ação de divórcio no estado de Nevada. Naquela manhã haviam chegado documentos judiciais ao escritório dele nos quais ela aparecia como a parte acusada. Catherine abaixou os olhos e viu os papéis nas mãos do xerife. Sua cabeça permaneceu abaixada. Vendo a sua vergonha e desapontamento, o delegado se aproximou e tocou em seu braço, pois ele vinha frequentando as reuniões de Catherine e sabia que ela havia sido enviada por Deus àquele lugar. E ciente de que processos de divórcio entre pessoas famosas eram geralmente passados para a imprensa para divulgação, o delegado havia mantido os documentos em segredo para entregá-los pessoalmente. E o delegado ainda teve o cuidado de assegurá-la de que ninguém, além deles dois, jamais ficaria sabendo desse processo. Catherine disse a ele que lhe seria grata pelo resto de sua vida. A bondade daquele homem poupou Catherine de muitas dores de cabeça. 7 anos mais tarde, alguns repórteres descobriram sobre isso, mas, naquele tempo, o ministério dela já estava tão bem estabelecido que não poderia ser afetado por notícias tão antigas. Grandes reuniões de cura divina continuaram sendo realizadas naquele ringue de patinação reformado, e outros locais foram inaugurados nas cidades vizinhas. Um deles era no Auditório Stambaugh, em Augusta, Ohio. Finalmente o Espírito Santo havia encontrado um ministério que não iria tentar receber os créditos pelos seus feitos, e nem a glória pelos resultados de sua operação. Uma antiga secretária relembra: a senhorita Kuhlman era muito sensível ao Senhor. Certo dia eu permaneci no tabernáculo após a reunião, e pude ver dentro da sala do rádio, lá estava ela, ajoelhada, louvando a Deus pelo culto, sem saber que alguém a observava. À medida que seu ministério se desenvolvia, Catherine começou a dar menos ênfase à fé e mais à soberania do Espírito Santo. Em suas reuniões, não havia cartões de oração, nem tendas para deficientes, nem longas filas de enfermos esperando que ela colocasse as mãos sobre eles. Catherine nunca acusou os não curados de serem fracos na fé.
Parecia que as curas estavam ocorrendo em todo o auditório, enquanto as pessoas estavam simplesmente sentadas, focadas em Jesus, olhando para o céu. E o telhado caiu. Em seu primeiro encontro no Carnegie Hall em Pittsburgh, o zelador disse a ele que mesmo as estrelas da ópera não conseguiriam preenchê-lo, mas ela insistiu que colocassem cadeiras suficientes para encher o auditório. Foi bom ter feito isso, porque todas as cadeiras estavam ocupadas. O primeiro culto foi em uma tarde, e o salão estava lotado de pessoas. Naquela mesma noite, um novo culto foi realizado para dar lugar à multidão. Jimmy Miller e Charles Beebe ministraram música nesses cultos e continuaram a ministrar com Catherine até o fim. O ministério do rádio se expandiu, e em novembro de 1950, as pessoas começaram a insistir para que Catherine se mudasse para Pittsburgh permanentemente. Até Meg Gardner, a mulher que se tornaria seu braço direito, insistiu que eles se mudassem. Catherine recusou, querendo ser fiel ao povo Franklin que a apoiava, e ficava ao lado dela, que a aceitava e amava quando ninguém mais a amava. Mas um sinal do céu finalmente convenceu Catherine a se mudar para Pittsburgh. Em resposta às solicitações, Catherine anunciou: não, o telhado do Templo da Fé teria que cair literalmente para que eu acreditasse que Deus quer que eu me mude para Pittsburgh. No dia de Ação de Graças de 1950, o telhado do templo desabou sob o peso do maior acúmulo de neve de toda a história da região. 3 semanas depois, Catherine mudou-se para Fox Chapel, no subúrbio de Pittsburgh, onde moraria pelo resto de sua vida. Quero ser como Aimee. Em 1950, um ministério de alcance mundial. Anos depois, Catherine diria que Deus não lhe havia chamado para construir uma igreja. Seu ministério, ela argumentou, não deve ser confundido com um edifício. Alguns são chamados para construir edifícios, mas não foi o caso de Catherine Kuhlman. A Fundação Catherine Kuhlman, com base em Pittsburgh, sustentava pastores nacionais em mais de 20 igrejas localizadas em campos missionários no exterior. Muitos a chamavam de pastora por causa do amor e do respeito que tinham por ela, mas Catherine nunca foi ordenada ao ministério. Depois de seu tempo em Denver, ela nunca mais pastoreou nenhuma igreja. Ela dizia que não havia sido chamada para desenvolver um dos 5 ministérios básicos, isto é, um daqueles mencionados em Efésios capítulo 4, verso 11. Ela caminhou na simplicidade de ser apenas uma serva do Senhor. Aqueles que estavam mais próximos de Catherine disseram que, desde o início de seu ministério, ela anunciou que seria a próxima Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aimee era definitivamente um exemplo para ela. Quando a glamourosa irmã construiu o Templo Angelus, durante o período de sua maior popularidade, Catherine estava presente. Dizem alguns que ela frequentou a escola bíblica de Aimee e sentou-se na galeria de sua igreja, assimilando cada aspecto das mensagens ungidas e a dramaticidade da irmã. Diferentemente dos demais estudantes da escola bíblica Life, ao terminar o seu curso bíblico, Catherine teria preferido não permanecer com a Igreja do Evangelho Quadrangular e escolhendo um caminho independente. É interessante notar que Rolf McPherson, o filho de Aimee, não se lembra de Catherine Kuhlman entre os alunos da escola fundada por sua mãe. Embora nunca tenha conhecido pessoalmente Aimee, os efeitos do seu ministério ficaram marcados em Catherine. Contudo, havia uma grande diferença entre as duas. Aimee ensinava que as pessoas deviam buscar o batismo no Espírito Santo. Catherine entendia que buscar o batismo era uma prática que provocava divisão. Ela era pentecostal, mas não fazia disso um ponto de debates. As pessoas sempre comparavam Catherine com Aimee, mas foi somente 6 anos depois da morte prematura da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular que Catherine começou a aparecer no noticiário nacional. Uma igreja na mídia. As mensagens de Catherine foram ouvidas em todos os Estados Unidos e em muitos lugares além mar, através das ondas curtas do rádio. Parecia que a América mal podia esperar para ouvir aquela voz calorosa e agradável perguntar aos ouvintes, no início de cada um de seus programas: "Olá, pessoal, estavam esperando por mim?" Seus programas de rádio não tinham um tom religioso ou enfadonho. Pelo contrário, o programa fazia a pessoa sentir-se como se a própria Catherine Kuhlman tivesse passado para tomar um cafezinho. Ela ministrava aos seus ouvintes que estavam necessitados, preocupados e feridos, e suas palavras de encorajamento mudavam a vida daquelas pessoas. Com frequência ela soltava uma risadinha,
fazendo com que seu ouvinte se sentisse como se houvesse acabado de ter uma conversa bem sincera e honesta com ela. Se ela sentia vontade de chorar, chorava, e se sentia vontade de cantar, cantava. Ela tinha a habilidade de ministrar no rádio exatamente como o fazia em seus cultos públicos. E não são muitos os que têm essa habilidade, mas ela tinha. A pedido dos ouvintes, por 6 anos após a sua morte, a Fundação Cullman disponibilizou para outras estações de rádio todas as gravações das pregações que ela havia feito para os seus programas radiofônicos. Durante mais de 8 anos antes de sua morte, seu programa semanal televisivo foi transmitido nacionalmente. Naquela época, era o programa de meia hora de duração mais antigo produzido nos estúdios da CBS, embora não fosse ao ar por essa emissora. Tudo tinha de ser feito à maneira de Catherine. Suas reuniões foram transferidas do Carnegie Hall para a primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh e, durante anos, alguns dos maiores estudiosos da Bíblia daquela cidade frequentaram essas reuniões. Nos seus últimos 10 anos de vida, Catherine realizava reuniões mensais no Auditório Shrine, em Los Angeles, onde ela ministrou a milhares e onde centenas receberam a cura divina. Ela também pregou em grandes igrejas, conferências e reuniões internacionais, e gostava particularmente de ministrar para os membros da Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, uma organização fundada por Demos Shakarian, na cidade de Los Angeles. Foi somente muitos anos mais tarde que Catherine consentiu em integrar os cultos de milagres com outros tipos de conferências. Ela achava que as restrições de uma conferência, com horários pré-estabelecidos e tempos muito limitados, poderiam reprimir a ação do Espírito Santo, que era parte importantíssima em suas reuniões. Caso algum outro grupo quisesse que ela falasse em uma de suas reuniões, precisava ajustar o seu programa para se adequar ao estilo dela. Afinal, ela sabia que Deus a havia chamado para ministrar de uma certa forma, e por isso, não iria mudar em nada. Se ela achasse que não teria liberdade, ou que pessoas questionáveis estariam presentes e que talvez pudessem manchar seu ministério, cancelava na hora. As pessoas costumavam dizer que mesmo aqueles que estavam no comando de algum evento não estavam realmente à frente quando Catherine estava na programação. Ela morria 1000 vezes. Catherine nunca pregava contra fumar ou beber bebidas alcoólicas. É óbvio que ela não defendia esses vícios, mas também se recusava a fazer distinção entre as pessoas. Além do mais, ela não gostava nada da maneira que alguns evangelistas ministravam sobre cura divina. Catherine achava que o que faziam era errado, e não suportava esse tipo de ministério. Ela jamais dizia que a doença era do diabo e evitava o assunto. Preferia chamar a atenção do povo para o fato de como Deus era tremendo. Ela acreditava que se conseguisse voltar os olhos das pessoas em direção ao Senhor, então todas as demais coisas se ajeitariam. No começo de seu ministério, Catherine costumava encorajar as pessoas a deixarem as suas denominações. Entretanto, no final, ela mudou sua posição e as incentivava a que retornassem às suas igrejas, para serem uma luz brilhante e uma força restauradora no meio delas. Dizem que a vida de Catherine era uma constante oração. Por estar sempre viajando, ela não tinha como ter tempos normais de devoção, e por isso, aprendeu a fazer de qualquer lugar onde estivesse o seu lugar de orações. Antes de suas reuniões, ela era vista, andando de cima para baixo, cabeça ora erguida, ora abaixada, braços estendidos para cima, mãos entrelaçadas atrás, nas costas, seu rosto geralmente banhado em lágrimas. Parecia que ela estava suplicando ao Senhor, dizendo: "Querido Jesus, não retires o teu Santo Espírito de mim." Embora uma oração tão profunda assim pudesse parecer algo muito íntimo, não era essa a visão de Catherine. Muitas vezes, durante essas orações, ela era interrompida por alguém perguntando algo que ela precisava responder, e, logo em seguida, ela retornava ao mesmo tom profundo que estava usando no momento da interrupção. Oral Roberts descreveu o relacionamento dela com o Santo Espírito da seguinte maneira: era como se eles estivessem conversando um com o outro, e você não seria capaz de dizer quando Catherine começava a falar, e quando era a vez do Espírito Santo. Era uma completa unidade. Pessoas de todos os tipos e de todas as denominações vinham para as reuniões de Catherine: católicos, episcopais, batistas, pentecostais, bêbados, doentes, os que estavam à beira da morte, o muito espiritual e o descrente. E Catherine sabia que ela era o vaso que Deus usaria para levá-los ao Senhor.
De certa forma, ela conseguia transpor qualquer barreira e trazer a todos para o mesmo nível de entendimento. Mas como será que ela conseguia fazer isso? Creio que era porque ela vivia em uma total e completa dependência do Espírito Santo. Ela sempre dizia: eu morro 1000 vezes antes de cada culto. Por ser uma evangelista ecumênica, Catherine nunca permitia a manifestação do dom de línguas, de interpretação ou de profecia durante os seus cultos. Se alguém repetidamente falasse em línguas alto o suficiente para perturbar o culto, ela pedia que tal pessoa fosse discretamente retirada da reunião. Ela cria em todos os dons do Espírito, mas não queria fazer nada que atrapalhasse ou desviasse algum visitante de adquirir uma fé simples em Deus. Entretanto, ela dava total liberdade para cair pelo poder do Espírito. Muitos vieram a crer no poder maravilhoso de Deus simplesmente por ter estado debaixo dessa manifestação. E Catherine explicava esse fato dizendo o seguinte: a única coisa que posso dizer é que nosso ser espiritual não está preparado para receber o poder de Deus em sua plenitude. Assim, quando nos conectamos a esse poder, simplesmente não conseguimos resistir a ele. Nossa fiação espiritual é para baixa voltagem, e Deus, através do Espírito Santo, é alta voltagem. Uma outra característica de Catherine era que ela nunca deixava a plataforma, mesmo quando os músicos estavam ministrando ou algum solista cantando. Geralmente ela ficava do lado, mas sempre permanecia à vista do público, em pé, sorrindo e com as mãos estendidas em direção ao Senhor. Ela estava consciente de que, um dia, estaria na presença de Deus e teria de prestar contas de seu ministério a Ele. Catherine nunca achou que fosse a primeira opção de Deus para aquele ministério. Segundo ela, o Senhor havia chamado um homem para fazê-lo, mas este não esteve disposto a pagar o preço. Na realidade, ela não estava muito certa de ser a segunda ou a terceira escolha de Deus. Entretanto, sabia que havia respondido sim para o Senhor. Seu ministério se destacou como sendo um dos mais importantes, se não o mais importante, do movimento carismático. Demais para serem enumerados. Quais foram alguns dos milagres mais marcantes? Embora tenha havido milhares e milhares de milagres, os mais maravilhosos entre todos, na concepção de Kathryn Kuhlman, eram os que levavam a pessoa a experimentar o novo nascimento. Certa ocasião, um garoto de 5 anos de idade, aleijado de nascimento, andou em direção à plataforma onde estava Kathryn, sem a ajuda de ninguém. Um outro dia, uma mulher, também aleijada e confinada a uma cadeira de rodas por 12 anos, caminhou ao encontro da evangelista, sem a assistência do marido. Um homem na Filadélfia, que havia colocado um marca-passo 8 meses atrás, sentiu uma dor muito intensa em seu peito depois que Kathryn impusera as mãos sobre ele. De volta à sua casa, percebeu que a cicatriz da colocação do aparelho havia desaparecido e que parecia que o marca-passo não estava funcionando. Por isso, resolveu procurar o médico. Ao examinar a radiografia que havia solicitado, o doutor descobriu que não havia mais nenhum aparelho ali, e que o coração daquele homem estava totalmente curado. Em seus cultos era comum tumores e cânceres desaparecerem, cegos verem e surdos passarem a ouvir. Dores de cabeça, do tipo enxaqueca, desapareciam instantaneamente, e até mesmo dentes eram divinamente restaurados. Seria impossível enumerar os milagres que o ministério de Kathryn Kuhlman produziu, só Deus sabe de todos eles. Ela chorava de alegria quando via os milhares sendo curados através do poder de Deus. Alguns até mesmo se lembravam das lágrimas dela caindo nas mãos deles. Contudo, dizem que ela também chorava ao ver as pessoas que permaneciam doentes ou em cadeiras de rodas indo embora. Kathryn nunca tentou explicar por que alguns recebiam a cura, enquanto outros não. Ela cria que, em última análise, a responsabilidade era de Deus. Gostava de referir-se a si mesma como alguém que pertencia à equipe de vendas, e não à administração. Qualquer coisa que o gerente decidisse fazer, o papel dela era apenas obedecer. Entretanto, ela dizia que essa seria uma das primeiras perguntas que faria a Deus, tão logo chegasse ao céu. Ministrando no Norte. Em agosto de 1952, Kathryn pregou para mais de 15.000 pessoas na tenda do ministério de Rec Zumbard, na cidade de Akron, Ohio. Nas primeiras horas da madrugada, antes do primeiro culto de domingo no qual Kathryn iria pregar, um policial veio acordar o Zumbard dizendo: Reverendo Zumbard, o senhor precisa fazer alguma coisa. Tem aproximadamente 18.000 pessoas do lado de fora da tenda. Isso era 4 horas da madrugada, e o culto só começaria às 11 da manhã.
Catherine, que estava acostumada a falar para grandes grupos que não cabiam num auditório ou numa tenda, disse a Rex Zumbardo que só havia uma saída: começar o culto às 8 da manhã. E foi exatamente isso que eles fizeram. Maud Aimee, a esposa de Rex, disse que Catherine ministrou aquelas pessoas até às 2:30 da tarde daquele domingo. Depois dessas reuniões, os Zumbardo estacionaram o seu trailer em Akron, e mais tarde, construíram um ministério televisivo e uma das maiores igrejas daquela época, entre 1960 a 1970. Por causa daquela experiência na cidade de Akron, Catherine e os Zumbardo desenvolveram uma amizade que duraria por toda a vida. Mais ou menos nessa época, Catherine recebeu um diagnóstico médico de que tinha o coração aumentado e um defeito na válvula mitral. Mesmo assim, ela continuou com seu ministério, permanecendo totalmente dependente da direção do Espírito Santo. O brilho e as estrelas cadentes. Nesse tempo, Catherine já havia se tornado uma celebridade tanto no meio evangélico quanto no secular. Astros e estrelas de cinema vinham para suas reuniões, e o comediante Phyllis Diller chegou a recomendar um dos livros de Catherine a uma fã que estava à beira da morte. O próprio Papa concedeu a Catherine uma audiência particular no Vaticano, e lhe deu de presente um pendente entalhado com a figura de uma pomba. As autoridades das maiores cidades americanas presentearam a evangelista com a chave de suas cidades. Ela chegou até mesmo a receber uma medalha de honra, no Vietnã, por suas contribuições aos feridos de guerra. É claro que, juntamente com as honras, vieram também os ataques. Alguns ela conseguiu ignorar facilmente, contudo, houve outros que causaram feridas muito profundas em sua alma. E entre esses estava a traição de 2 de seus empregados, Dino Kartonakis e seu cunhado, Paul Bartolomeu. Para resumir a história, depois que ficaram sabendo que a Fundação Cullman havia assinado um contrato multimídia, Dino e seu cunhado exigiram um grande aumento de salário. Catherine apreciava muito a companhia de Dino, e sem dúvida, muitos que assistiram às suas cruzadas se lembravam do entusiasmo que ela tinha na voz, quando anunciava, dizendo com um majestoso movimento de braço: "E agora, aqui está Jean." Ela o havia tirado do anonimato e lançado em um ministério internacional. As pessoas diziam que ela o vestia com as roupas mais elegantes daquela época, e que estava constantemente exaltando o nome dele perante a mídia. Entretanto, parece que Dino sucumbiu debaixo da influência de seu cunhado, Paul Bartolomeu. Embora Paul fosse a pessoa com o maior salário na equipe de Catherine, ainda não estava satisfeito, e mais tarde, entrou com um processo contra ela exigindo um valor exorbitante. E como se isso não bastasse, quando ela não aprovou a publicidade em torno do relacionamento de Dino com uma moça do showbiz, ele ficou rancoroso e também exigiu mais dinheiro. Como resultado, Catherine demitiu os dois, porém, antes disso, eles fizeram muitas acusações públicas com relação ao caráter dela, as quais se espalharam por todo o mundo. Em seus últimos anos de ministério, Catherine não dedicava mais muito tempo analisando o caráter dos futuros membros de seu grupo. Em vez disso, simplesmente escolhia pessoas com as quais simpatizava. Entretanto, o período de simpatia era curto e logo só restava muita dor. É bem possível que seus erros com relação ao pessoal que contratava eram provenientes de seu cansaço físico e mental. Sua agenda era tremendamente agitada. Embora ela tivesse sido alertada que contratar Bartolomeu e Kartonakis seria um erro, não deu ouvidos e os contratou mesmo assim. E essa decisão resultou na situação já mencionada. Embora certamente tenham existido julgamentos errados, falta de entendimento e enganos cometidos por parte das pessoas ao seu redor, Catherine nunca permitiu que a carne participasse em qualquer mover do Espírito Santo, bem como também nunca aceitou receber nenhum crédito para si mesma. Catherine Kuhlman sempre deu toda a glória a Deus. Com o ministério continuando a todo vapor, grandes denominações deram a Catherine o crédito por possuir o mais puro ministério do Espírito Santo de sua época. Ela não tinha nenhum programa não revelado de trabalho, ou quaisquer motivos ocultos para fazer o que fazia. O que as pessoas viam era exatamente a realidade. Ela nunca fingia possuir respostas que não tivesse, e estava sempre muito atenta para não entristecer o Espírito Santo. Ela sempre esteve comprometida com Deus e submissa a Ele, e foi muito honesta e sincera durante toda a sua vida. Caem as arquibancadas. Em 1968, ela ministrou para Pat Robertson e seu parceiro de ministério, Jim Baker, para mais de 3.000 pessoas.
Logo após o início da reunião, uma arquibancada quebrou e caiu contra a parede. Muitos caíram no chão ou ficaram suspensos no ar. A patrulha de emergência chegou ao local e levou alguns feridos em maçãs. As arquibancadas foram substituídas por cadeiras dobráveis e a reunião continuou normalmente. Enquanto isso, Catherine, que não havia notado nada do que havia acontecido, já estava na metade de seu sermão. Durante 1968, ele viajou para Israel, Finlândia e Suécia. Ela foi convidada para o Johnny Carson Show, o Dinah Shore Show e muitos outros. Embora ela fosse muito diplomática e fosse bem aceita no meio de todos os tipos de pessoas, ela continuou a manifestar o poder do Espírito Santo que estava sobre sua vida, até mesmo nesses programas de televisão. Disse que os funcionários dos estúdios da CBS sempre sabiam quando Catherine entrava no prédio, porque toda a atmosfera do lugar mudava. Em 1975, embora tivesse quase 70 anos e sua doença a tivesse enfraquecido, Catherine fez uma viagem ministerial a Israel para falar na segunda Conferência Mundial sobre o Espírito Santo. Apesar de sua idade e doença, ela ainda era ousada em seu ministério. Catherine soube que Bob Mumford iria pregar naquela conferência, então ela ameaçou suspender sua presença ali. Ela disse que os ensinamentos de Mumford sobre discipulado eram uma heresia total, e que ela não participaria. Mas, por fim, Catherine foi a Israel e ajudou muitas pessoas no Oriente Médio a experimentar o ministério do Espírito Santo. Sou feliz com Jesus. O último culto de milagres realizado pelo ministério de Catherine Kuhlman aconteceu no Auditório Shrine, em Los Angeles, Califórnia, no dia 16 de novembro de 1975. Quando ela estava saindo do prédio, uma funcionária do escritório Kuhlman, em Hollywood, viu algo que jamais esqueceria. Segundo ela relata, assim que todos deixaram o auditório, Catherine andou calmamente até o final do palco, ergueu a cabeça e, de forma bem lenta, olhou demoradamente a galeria, como se estivesse examinando as cadeiras uma por uma. Aquilo pareceu uma eternidade. Em seguida, ela desceu o seu olhar para a segunda galeria, acompanhando cada fileira e cada banco com o olhar. Depois, olhou para baixo e estudou cada assento que estava ali. Podemos imaginar o que é que poderia estar passando pela mente de Catherine, naquele momento. As lembranças, as vitórias, as curas, as alegrias e as tristezas. Será que ela sabia que nunca mais voltaria àquele palco? Seria possível que ali, naquele momento, ela estivesse dando adeus ao seu ministério terreno? Em pouco tempo, apenas 3 semanas depois dessa data em novembro, Catherine submeteu-se a uma cirurgia de coração aberto e estava à morte num leito do Centro Médico Hillcrest True, em Tulsa, no estado de Oklahoma. Nessa ocasião, ela já havia passado todo o controle de seu ministério para Tim Wilkerson, o qual, em tempos passados, havia atuado no ramo dos negócios automobilísticos em Tulsa. Ele era filho de Jeannie Wilkerson, que havia sido uma verdadeira profetisa do Senhor. Apesar de ter estado ao lado de Wilkerson apenas 10 meses, Catherine confiava muito nele. Inclusive, foi ele quem escolhera o local onde ela fizera a cirurgia de coração. Antes de morrer, ela deixou a maioria de seus bens para Wilkerson. Quando questionados a respeito dele, os membros da equipe dela tinham opiniões divergentes. Alguns deles entendiam que Wilkerson havia enganado Catherine, outros pensavam que ele teria sido um enviado de Deus para seus momentos finais. Entretanto, os meios de comunicação fervilhavam com questionamentos sobre as razões de Wilkerson ter recebido uma parte tão grande dos bens de Catherine, enquanto Meg Gardner, que trabalhará com ela tantos anos, receberá tão pouco. Em 1992, Wilkerson foi condenado em 2 tribunais distritais no estado de Oklahoma, por fraudes ocorridas em um antigo negócio de automóveis. Sua liberdade estava marcada para o verão de 1993, ocasião em que ele pretendia começar a escrever um livro sobre o relacionamento de amizade dele próprio e de sua esposa com Catherine. Mas ele se manteve calado por todos esses anos, talvez por uma questão de respeito. Creio que a história que ele tem a contar deveria ser contada. Eu quero ir para casa. Oral e Evelyn Robert estavam entre as poucas visitas a quem foi permitido ver Catherine no Centro Médico Hillcrest True. Quando eles entraram em seu quarto e se aproximaram de sua cama para orar em seu favor, para que fosse curada, Oral lembra-se de algo muito interessante que acontecerá. Quando Catherine entendeu que estávamos ali para orar por sua recuperação, ela estendeu a sua mão como se fosse uma barreira, e depois apontou em direção ao céu.
Evelyn Roberts olhou para o esposo e disse: ela não quer a nossa oração, ela deseja ir para casa. A evangelista passou a mesma mensagem para Myrtle, sua irmã. Ela disse a Wilkerson: minha irmã deseja ir para casa. A maravilhosa dama dos cabelos ruivos, a qual apresentou o ministério do Espírito Santo para a nossa geração e empolgou o coração de milhares, finalmente realizou o desejo do seu coração. Foi falado, naquela época, que o Espírito Santo desceu mais uma vez sobre ela, deixando seu rosto iluminado. A enfermeira que estava em seu quarto notou que havia um brilho envolvendo a cama de Catherine, proporcionando uma paz indescritível. Às 20h20 do dia 20 de fevereiro de 1976, Catherine Kuhlman partiu para estar com o Senhor, aos 68 anos de idade. Oral Roberts dirigiu o culto fúnebre, que foi realizado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. O caixão de Catherine foi enterrado no mesmo cemitério onde estava a sepultura de Aimee Semple e McPherson, distantes apenas 800 metros um do outro. Por ocasião da morte de Catherine, Oral Roberts teve uma visão de que Deus iria levantar e espalhar ministérios semelhantes ao dela por todo o mundo, fazendo com que a magnitude do poder de Deus fosse ainda maior do que havia sido na vida de Catherine. Catherine Kuhlman foi uma joia de grande valor. Seu ministério abriu o caminho para que conhecêssemos o Espírito Santo em nossa geração. Ela esforçou-se para nos mostrar como ter comunhão com Ele e como demonstrar-lhe o nosso amor. Catherine realmente tinha a habilidade de nos revelar o Santo Espírito como sendo o nosso amigo. E, por isso, ninguém melhor do que ela para concluir este capítulo. O mundo me chamava de tola por ter entregado minha vida completamente a alguém a quem eu jamais vira. Entretanto, sei exatamente o que vou dizer quando estiver finalmente diante dele. Quando eu olhar o maravilhoso rosto de Cristo, terei apenas uma coisa para lhe dizer: eu tentei. Eu dei a ele o melhor de mim, minha redenção terá sido completada quando eu estiver de pé, diante daquele que tornou tudo isso possível.